Paz do Senhor para todos? Amém. Amém? Vamos dar sequência ao nosso curso. Eu quero orar com vocês, logo em seguida vamos para a página 29 da nossa apostila. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graça nesta noite, início de noite, Senhor. Te louvamos pela tua boa mão sobre nós, te louvamos por abrir a nossa mente, por expandir o nosso entendimento, por nos permitir, Senhor, entender coisas tão grandes, tão gloriosas, ó Deus, ocultas na tua palavra, preparadas e reservadas para serem reveladas nesse tempo do fim. Eu te agradeço por cada aluno que persiste nesse curso, Senhor, e pessoas que amanhã estarão ensinando essas coisas para outros. Dá-nos a tua bênção mais uma vez nesta noite, ó Deus, para a glória do teu santo nome, e todos nós dizemos... Amém. Graças a Deus. O senhor vai ensinando para outros, me dá até um frio no estômago. Mas é o propósito, né? Muito bem. Vamos à página 29, que eu quero gastar um pouco de tempo com vocês a respeito desse livro que aparece no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Nós vamos ler algumas coisas que estão na apostila, depois eu vou passar para você algumas informações que não estão na apostila, então quem quiser ir anotando depois, vai anotando na página inversa da sua apostila, tá bom? Muito bem, então vamos primeiro a Apocalipse. Apocalipse, deixa eu limpar um pouco aqui a minha cena, aqui. Capítulo 5. Capítulo 5, você pode acompanhar na sua aí, ou pode acompanhar ali, o que for mais prático para você. Tá? Aliás, deixa eu jogar de novo ali. Ok. Aí. Dá para ver? Dá. Muito bem, diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olheis, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Lembrando que a versão em português perde aqui, comete um pequeno deslize nessa tradução, porque, na verdade, o grego diz: porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, ou compraste para Deus. Na verdade, eles se incluem. Eu imagino que a tradução aqui foi mexida, porque no português não faria muito sentido, né? Compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões,
e milhares de milhares. E isso aqui é progressão aritmética, né? Então, isso aqui é incalculável. Incalculável. Milhões de milhões e milhares de milhares é incalculável. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Muito bem. Na sua apostila tem uma introdução que diz: a principal mensagem profética do Apocalipse é revelada principalmente por meio dos 7 conjuntos de símbolos esboçados em um pergaminho envolto em 7 sucessivos selos. Jesus Cristo rompe os selos e abre o livro diante dos olhos de João. Apocalipse 5:1. Apocalipse 6:1. João vê e descreve os símbolos da visão, cada um com um significado profético específico. Como já vimos, só Cristo tem o direito de revelar o significado dos selos. Mas ele não explica inteiramente cada selo neste contexto. Na verdade, ele já tinha, antes de sua morte e ressurreição, revelado as chaves que precisamos para entender os selos. Então, basicamente, 2 coisas antes de nós prosseguirmos e antes de eu dar para vocês algumas informações que não tem na apostila. Em primeiro lugar, é que este livro está, né? Ele ainda está, no caso de João estava, porque João viu no futuro, esse livro está esperando o momento certo para ser aberto. Tem algumas características, antes de nós entrarmos em alguns textos bíblicos, para nós entendermos que livro é esse e por que só Jesus pode abri-lo. E por que esse livro, do meu ponto de vista, é uma prova indiscutível do arrebatamento pré-tribulacionista da igreja? Então, em primeiro lugar, esse livro ele tem uma característica, tá? Ele é escrito por dentro e por fora. Nós vamos falar disso um pouco mais daqui a pouco. A segunda característica é que esse livro está esperando o tempo certo. Ele não pode ser aberto fora do tempo. Ele está esperando o momento certo na terra para ser aberto. E terceira característica, cada selo que é tirado do livro, olha bem, cada selo tirado antes do livro ser lido, cada selo que é tirado do livro libera uma série de juízos na terra. Porque o livro só pode ser lido quando os 7 selos são tirados. Então, o que está em questão aqui, para que haja juízo, não é necessariamente o que está escrito no livro, é o fato do livro estar sendo aberto. Então, o conteúdo do livro está intimamente conectado com o direito de abrir o livro ou não. Tá? E como pano de fundo do Novo Testamento inteiro é o judaísmo e o Império Romano, nós vamos encontrar nesses 2 panos de fundo uma explicação do porquê que este livro é tão importante. Esta informação está registrada em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, esses são os relatos proféticos. Porque Jesus, embora Jesus tenha liberado sempre uma palavra profética aqui e acolá, ele sempre dava uma pista profética a respeito do futuro. Mas, nesses 3 textos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, nós temos o que é chamado de escatologia crística. Ou seja, nós temos a escatologia paulina, nós temos a escatologia joanina, uma dada por Paulo, outra dada por João, e nós temos palavras proféticas
liberadas por outros escritores da Bíblia. Pedro, por exemplo, seria a escatologia petrina. Pedro também profetizou, falou sobre acontecimentos futuros. Mas nós temos a escatologia crística. A escatologia crística, que logicamente, o próprio nome já diz, é aquela que foi formulada por Jesus. Ela é a escatologia mais profunda e mais completa que nós temos na Bíblia. Então, apesar de Jesus não ter escrito um livro, ele não precisava escrever um livro. Apenas ao fazer o relato que ele fez, ou os relatos que ele fez, registrados em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, cada um adiciona, né, um detalhe ou outro que o outro omitiu, por razões soberanas de Deus. Jesus compacta tanta informação que 2000 anos depois, os estudiosos, os escatólogos, os eruditos ainda estão pesquisando de lupa as coisas que Jesus disse para compreender na sua profundidade ou na sua totalidade, ou mais próximo possível da sua totalidade, exatamente o que ele disse, porque as palavras de Jesus são 100% dignas de confiança. Nada do que Jesus disse caiu por terra. A parte que era para se cumpriu ao pé da letra, e ele falou que a cidade seria destruída, que o templo seria destruído, falou com clareza, com uma profecia límpida, cristalina, e realmente aconteceu no ano 70. E alguns críticos do Novo Testamento questionavam, por exemplo, o muro do oeste, né? Que ainda existe lá em Jerusalém, onde os judeus oram, e eles questionam, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. E alguns questionam, mas essas pedras ficaram, e aí, como é que fica e tal? Mas pesquisas arqueológicas acabaram revelando depois que, na verdade, o muro do oeste, ele não fazia parte do complexo do templo. E Jesus disse o templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, em outras palavras, quanto mais se cava, mais se descobre que as palavras de Jesus foram 100% precisas, corretíssimas. E não apenas precisas em termos de confiança, né, de dignas de confiança em relação ao que ele falou, mas elas são condensadas, compactadas, muita informação compactada em poucas palavras. O que exige um estudo muito cuidadoso para chegarmos à revelação daquilo que ele quis dizer. Então, o que ele está dizendo aqui, basicamente, é que, embora o livro do Apocalipse, nem o próprio Jesus explica esses detalhes, esses meandros do livro, dos selos do livro, no capítulo 5, e nem nos capítulos subsequentes, ele está dizendo que Jesus deu informações suficientes nesses textos que acabamos de citar, de Mateus, de Marcos e de Lucas, que nos ajuda a compreender. E também em outros textos, como também encontramos no Velho Testamento, informações excedentes que nos ajudam a compreender, portanto, por que este livro é tão importante e por que os selos deste livro carregam um potencial tão devastador. Quando abre um selo, a coisa começa a acontecer imediatamente, independente do que está escrito lá dentro. Portanto, o selo está intimamente ligado ao conteúdo do livro. Tá certo? Quem entendeu até agora? Então, Jesus revelou-lhes... Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Ok, esta informação está registrada em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Os escritores de cada um destes três evangelhos registram a resposta de Jesus à pergunta dos seus discípulos sobre quando ele viria outra vez e qual seria o sinal da sua vinda no final dos tempos. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então é uma pergunta dupla, né? A vinda e o fim do mundo, Mateus 24, 3. Jesus revelou-lhes as tendências e condições que prevaleceriam no mundo até o seu retorno. Os selos de Apocalipse 6, e logicamente do livro do capítulo 5, simbolicamente retratam as mesmas condições e na mesma sequência que Cristo já havia descrito. Então, se você ler cuidadosamente
por exemplo, vamos tomar Mateus 24, né? Dos 3 textos, Mateus 24 é o mais abrangente. Embora o de Marcos pareça ser mais cronológico. Mas vamos tomar Mateus 24. Quando Jesus começa a descrever, falar de Mateus 24, ele está, de forma condensada, de novo, ele está falando exatamente o que aqueles selos do livro do Apocalipse 5, e que começam a ser abertos do capítulo 6 para frente, contém. Então, se você ler cuidadosamente Mateus capítulo 24 e os outros textos, o que você vai encontrar no conteúdo? Você vai encontrar exatamente o que você vê acontecendo no selo dos livros. E, logicamente, o que está acontecendo nas trombetas e o que está acontecendo mais na frente nas taças, porque, como já explicamos aqui na semana passada, as trombetas e as taças não são outra coisa senão os detalhes, né? Os pormenores do que está acontecendo nos selos. Porque os selos são abertos todos um atrás do outro. Abriu 1, abriu 2, 3, 4, 5, 6, e tudo acontece dentro desses 6 selos. Se você prestar atenção, tanto os selos, como as trombetas e como as taças, todas elas terminam no Armagedon. O que está claro de que esses 3 conteúdos estão basicamente falando das mesmas coisas. Só que com a diferença de que um está tratando do assunto de forma mais abrangente, que são os selos, porque os selos compacta tudo ali dentro dos 6 selos. Aí vem a trombeta e traz uma versão um pouco mais simplificada, porque na verdade ela pormenoriza algumas coisas. E vem as taças e traz a versão ainda mais simplificada, porque ela pormenoriza aquilo que as trombetas já haviam pormenorizado, digamos assim. Então, colocando de uma forma bem simplificada, os selos é a versão longa, ou seja, todos os fatos juntos. As trombetas é a versão encurtada dos selos e as taças formam a versão encurtada das trombetas. Entenderam o que eu expliquei? Isso ajuda muito você a estudar o livro do Apocalipse, porque quando você for estudar o livro, você não vai ser enganado por esses detalhes, que muita gente, parece simples o que eu estou te falando, mas muita gente não sabe disso. Aí lê uma coisa aqui, de repente aquilo está reacontecendo lá na frente. Aí caiu Saraiva aqui, agora está caindo, as estrelas estão caindo sobre a terra lá. Mas é a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Só que aquilo que o de cá não explicou, o de cá vai explicar, ou pormenorizar, para nos ajudar a entender por que aquilo está acontecendo e o contexto dentro da grande tribulação no qual aquilo está acontecendo. Então, basicamente, eu preciso de quê? Eu preciso, além dessa informação, eu preciso de cuidado. Eu preciso ler o livro do Apocalipse com cuidado. E toda vez que eu ver um cenário idêntico ao que eu li lá atrás, aquilo não é coincidência, ele é idêntico porque ele é o mesmo. Entendeu? E é a forma que Deus escolheu para nos transmitir a informação. Bom, daqui para frente ele vai entrar nos selos individualmente, mas eu não posso entrar nos selos agora. Eu preciso primeiro te passar algumas informações que eu acredito que poderá ser bênção para a sua vida. Então veja bem, anote o que você puder, o que você não puder, isso que eu vou te dar aqui agora, eu vou até tirar dali para não te distrair, tá? Anote o que você puder e o que você não puder, isso vai depois lá para a página, ok? Então, o que você não quiser anotar ou não der tempo de anotar, depois você entra lá na sua página e baixa para você. Ok. 3 coisas que eu queria te dizer para você entender isto, que o propósito desse curso é ajudar você ao máximo a entender os 2 livros, a ponto de você entender para você mesmo e de você poder explicar para outra pessoa. Então, o que acontece? O livro do Apocalipse mostra um templo. João é arrebatado para dentro desse templo. É o templo celestial. Portanto, o templo terreno, ele é uma cópia do celestial. O que Deus falou com Moisés? Tenha o cuidado, Deus mostra para ele a visão do tabernáculo, e diz o quê? Tenha o cuidado de fazer conforme a visão que eu te mostrei no monte. Então, o tabernáculo terreno não é outra coisa
senão uma cópia do celestial, com alguns detalhes a mais concernente ao ministério terreno. Tá? No livro do Apocalipse você encontra a menorá, que são os castiçais, você encontra o altar do incenso, você encontra a arca da aliança no livro do Apocalipse. Então, o modelo terreno foi tirado do celestial. Só que no terreno tinha o altar do sacrifício, que não é visto lá em cima, porque não precisa. Jesus já é o sacrifício eterno e perfeito. A pia de bronze que tinha no terreno não é visto lá em cima, também não precisa, lá em cima não tem nada para lavar. E a mesa dos pães da proposição, que não é vista lá em cima, porque também não precisa. Jesus é o pão que desceu do céu, e elas representam as 12 tribos que estarão lá em cima anyway. Tá? Em outras palavras, o templo terreno é cópia do celestial, apenas com essas adições que Deus teve que fazer por causa do ministério terreno. Porque há coisas para se fazer na terra que não precisam ser feitas no céu. Tá? E todos os dois templos têm genealogias e registros. Por exemplo, no livro do Apocalipse, aparecem livros e tem registro de tudo no céu. Deus é extremamente organizado. De acordo com o Salmo 119, versículo 89, os dois templos contêm a palavra de Deus. O terreno e o templo celestial. A palavra de Deus está lá em cima, Salmo 119, 89. Em terceiro lugar, os dois templos contêm registro de propriedade. No templo terreno havia um livro chamado Corban, C-O-R-B-A-M, Corban. Quando alguém trazia donativos ao templo, eles ficavam registrados no Corban. Qualquer tipo de transação comercial que era feito, mantenha em mente que Israel tinha um sistema governamental só, e esse sistema era teocrático. Tudo passava pela religião. Não era como nos dias de hoje, não é que a sociedade, a vida religiosa, a vida cristã é paralela à sociedade, não é? Porque a sociedade é democrática. Israel era teocrático, mais ou menos como esses países muçulmanos, que são governados por leis religiosas, leis islâmicas, chamado Sharia. Mesma coisa era com Israel. Hoje já não é tanto assim. Hoje Israel é um Estado democrático. Não é? Então eles respeitam muito a Torá, respeitam muito a palavra de Deus, mas isso está circunscrito ao lado da religião, ou a ortodoxia da religião, aquele lado mais conservador da religião judaica, tá? Mas o Estado de Israel de hoje não é mais teocrático, o Estado de Israel de hoje é democrático. Quantos anos isso? Desde o restabelecimento de 1948, né? Israel surgiu como uma nação moderna. Então você vê que nós estamos perdendo para nações islâmicas, porque a teocracia é o sistema de governo divino, é o sistema de governo que Deus estabeleceu. Era assim que Deus queria que o seu povo fosse governado. Israel voltará a ser uma teocracia depois, no final da grande tribulação, quando o trono de Davi for restaurado e Cristo governar, portanto, a partir desse trono. Mas esse livro, ele tinha uma função muito interessante. Uma vez entendido que tudo funcionava debaixo de um sistema de governo teocrático, o que acontece? Tudo funcionava ou operava a partir dos detalhes da religião ou das leis religiosas. Então o templo, por exemplo, era o centro de registro de Israel. Lá não tinha cartório. O cartório de Israel era o templo. Então todo o registro de tudo que se fazia em Israel era estocado no templo. Bom isso, né? Tudo era lá. Então lembra na reforma do rei Josias e na reforma do rei Asa, né?
na reforma do rei Josias acontece algo interessante. Eles encontram os livros no templo. O templo estava uma bagunça, eles deixaram aquilo caducar, Israel desviava, era aquela história toda. De repente, vamos fazer uma reforma. Aí foram fazer uma reforma, tinha muita coisa estragada, muita coisa quebrada. De repente acharam livros e, dentre os livros, acharam o livro da lei. Só que se você prestar atenção no texto, você vai ver que eles acharam outros livros, inclusive livros de registros, de tudo que se fazia no templo, que fazia parte. E esse Corban era um desses livros, um livro muito importante. Agora, veja bem, existem 5 livros registrados claramente e abertamente na Bíblia. Tá? O primeiro deles era o livro dos vivos. Salmo 69, 28. Ou seja, acredita-se ser o registro de todo ser humano que já viveu no planeta Terra. Salmo 69, 28. Ou seja, mesmo Deus sabendo absolutamente tudo, Deus não tem problema de memória, Deus não tem dificuldade de lembrar de nada, Deus é perfeito, perfeito, perfeito ao extremo. Mesmo sendo perfeito, perfeito ao extremo, Deus é organizado, Deus gosta de registro, de registrar as coisas. E já pensou? Lá no céu tem um livro guardado em algum lugar lá, e nesse livro tem o registro que acredita-se ser o registro de cada ser humano que pisou na face da terra. Pisou na face da terra e foi embora, está registrado lá. Fulano de tal, o nome dele, a genealogia, tudo bonitinho. E isso não é muito difícil de entender quando você vê o sistema do Gênesis. Como que o Gênesis foi organizado. Como que o sistema de genealogia está organizado no livro do Gênesis. E o livro do Gênesis é o que nós temos de mais próximo da mentalidade divina. É o livro do Gênesis. Está lá no começo, como Deus começou a registrar as coisas, como Deus orientou as pessoas a registrarem as coisas. Então, o livro dos vivos, tá? O segundo livro é o livro da vida. Apocalipse 3:5. Enquanto o livro dos vivos vem da palavra hebraica Shai, que é C-H-A-Y, o livro da vida vem do grego Zoé, que é vida plena, ou vida em si mesmo, que seria o registro dos que serviram a Deus e foram aprovados. Só entrará no céu aqueles que estiverem registrados neste livro. Então, no próprio Apocalipse, quando fala-se desse livro, diz, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida. Então, abre-se o livro da vida e abre-se outros livros. Então, tem coisas por acontecer no céu que nós não sabemos os detalhes, Deus não quis dizer. Terceiro, isso aí estaria em Apocalipse 3:5. O terceiro seria o livro das lágrimas, Salmo 66:8. Esse é bom, onde Deus registra o sofrimento e o choro do seu povo. 66:8. Olha aí, para quem acha que anda chorando aí à toa, que ninguém vê, que ninguém percebe, que Deus não dá a mínima, você vai ter uma surpresa quando você chegar no céu. Uma surpresa. Deus vai te surpreender, Deus vai mostrar para você, olha, eu sei todas as vezes que você chorou, sei todas as vezes que você sofreu, sei tudo que você passou, eu sei o número de lágrimas que você derramou, sei de tudo, está tudo registrado aqui, ó, livro das lágrimas. Já pensou? Tem gente que deve ocupar mais páginas do que o outro, né? Lógico, né? O quarto livro, sabe qual é? O livro das obras. Apocalipse 20:12. Livro contendo registro para o julgamento. Ai, Jesus. 20:12. E o quinto livro, que é o que nos interessa, não, provavelmente de todos, né? Provavelmente de todos, lógico. Porque quem fez bobagem também tem que estar registrado em algum lugar, né? Não, aí é outra história. Uma vez salvo,
o seu passado é apagado. O quinto livro, deixa eu mover para chegar onde interessa. O quinto livro é o livro do memorial. Malaquias 3, 16, 17. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial, veja bem, foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão, diga possessão, particular naquele dia que prepararei, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Ok, fala para o seu vizinho, pausa. Escuta bem. O Novo Testamento está escrito dentro de uma cultura judaica, tá? 99% judaica, a não ser aquelas partes que são escritas no exílio, aqui e acolá, também tem o pano de fundo daquela cultura. Mas 99% da cultura da Bíblia é judaica. O Novo Testamento, além de ter o pano de fundo judaico, nós temos que considerar um outro ingrediente na literatura do Novo Testamento quando nós o lemos, que é o Império Romano. O Império Romano, ou a cultura da época que vinha em parte do Império Romano, também influenciou o contexto da Bíblia. Não necessariamente o texto, porque o texto é inspirado, veio de Deus, mas o contexto, quando determinadas coisas são ditas, aquelas coisas estão carregadas de um contexto. Deixa eu te dar um exemplo. Uma das promessas para o que vencer é que ele vai receber uma pedrinha branca. O que você vai fazer com uma pedrinha branca? Você passa uma vida de cão aqui na terra, luta, peleja, sofre, faz de tudo para ser fiel. No final vence e você ganha uma pedrinha branca? É esse o presente? Você chega lá no céu, né? Depois, ufa, meu Deus, pelo amor de Deus, batendo assim a poeira, tirando, ai, graças a Deus, cheguei. Aí quando chega na porta, uma pedrinha branca. Hein? Uma pedrinha branca com um novo nome. Mas é só isso? Qual é o background, qual é o pano de fundo dessa pedrinha branca? É aí que o pano de fundo ou a cultura da época ajuda. Essa pedrinha branca tem uma história. O que acontece hoje quando um soldado vai para o Iraque, Afeganistão, Paquistão, seja lá o que for, e faz lá um ato de bravura, salva um pelotão? Agora, há pouco tempo atrás, um soldado foi na Casa Branca, foi honrado pelo presidente, estava presente lá no último ou penúltimo pronunciamento do presidente. Aí recebe o quê? Uma condecoração, uma medalha de honra ao mérito, não é assim? É assim. Só que hoje em dia, essas coisas não têm muito valor. A pessoa recebe aquela medalha de honra ao mérito, aí sai dali, vai cuidar da sua própria vida e vai se virar. Mas naquela época, o Império Romano tinha critérios diferentes. Então, o indivíduo cometia um ato de valor, né? De bravura, um soldado, alguém dessa natureza, quando ele voltava, o que ele fazia? Ele recebia uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca era escrito, era dado a ele um título. E essa pedrinha branca, que ele podia usar em forma de pulseira ou de colar, dava a ele entrada livre a todo o programa público do Império Romano. Então tinha, por exemplo, algo que era muito caro naquela época, as piscinas térmicas de Roma, ou do Império, né? Era algo muito caro, porque era muito difícil fazer. Então só os ricos frequentavam as piscinas térmicas, né? E pagava caro para entrar e tomar banho, coisa que Caldas Novas é de graça, né? Quase de graça. Então o indivíduo que tinha uma pedrinha branca, foi condecorado com algum ato de valor, chegava, mostrava a pedrinha branca, entrava de graça. Entrava no Coliseu, tinha acesso a esses lugares, entendeu? Que normalmente só os ricos podiam acessar, porque normalmente era caro, tinha acesso a tudo aquilo. Tinha certas regalias para estar diante do imperador, diante de senadores e coisas dessa natureza. Então é parecido com a situação de hoje, só que tinha mais vantagens.
Então, quando você descobre uma história dessa natureza, olha como que o texto ganha uma outra dimensão para você. Quem vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome. Pronto, eu já entendi que não é só chegar lá e receber uma pedrinha branca, botar no bolso e para minha casa dormir e pronto. Não, significa que aquela pessoa que alcança certos galardões, ela vai ter um acesso na eternidade que outros não terão. Deus é muito organizado, é por isso que a Nova Jerusalém é um cubo. E com casas espalhadas por toda a cidade. E as medidas do Apocalipse da Nova Jerusalém, se aquelas medidas forem literais, muita gente acredita que elas não são literais, mas se fossem ou se forem literais, a Nova Jerusalém é mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos da América em forma de cubo. Agora você imagina, tem 350 milhões de habitantes nos Estados Unidos da América e acredita-se que em termos de terra, de espaço geográfico, apenas 40% da nação é ocupada, em termos de espaço geográfico. 350 milhões de pessoas. Você viaja por aí, vai para aquela região lá do centro da América ali, como eu já estive ali em Nevada, Texas, e você vê, assim, regiões a sumir de vista, completamente deserta e longe, quer dizer, apenas 30 e poucos, 40% do país é que é realmente ocupado. Então, um espaço geográfico como o dos Estados Unidos caberia aí, se fosse realmente pegar todo o espaço geográfico, transformar em cidade, tudo organizadinho, ruas, casas bonitinhas, você colocaria aí, na pior das hipóteses, 1 bilhão e meio de pessoas no espaço geográfico desse. Agora, imagine você pegar esse país do tamanho dos Estados Unidos, que cabe aí em torno de, vamos colocar aí 1 bilhão, vamos ser bem modestos, né? 1 bilhão de pessoas, talvez. E provavelmente mais, porque os Estados Unidos não é tão menor do que a China, né? E você pegar isso aí e dividir em camadas em forma de cubo. A mesma largura e o mesmo comprimento, você transformar em altura e dividir isso em camadas. É muita coisa. O que significa que pelo sistema organizacional divino, tem gente que vai chegar no céu, vai passar na batida da porta. Vai entrar porque a salvação é pela graça. Mas vai entrar na batida da porta. Pum! Vai ser o último a entrar. E capaz de ficar ainda com a beirada do vestido agarrado na porta. Vai ter que morar ali. Não, quando diz vestido é porque as roupas são todas talares, né? Todas talares. Veste. Que as pessoas não vão... Primeiro que não se ensina sobre galardão. Nós não ensinamos sobre galardão. As pessoas não entendem muito bem essa questão do galardão, então ensina-se pouco sobre galardão. As pessoas não têm muita noção do que é galardão. A igreja de hoje, para falar a verdade, a igreja com I maiúsculo de hoje, está mais preocupada com recompensa na terra. Por isso nós temos essa igreja triunfalista, essa igreja da teologia da prosperidade, que as pessoas estão preocupadas com recompensa aqui. É verdade? E aí as pessoas não entendem que o que elas fazem aqui, na verdade, vai redundar em galardão ou não lá. E Paulo explica isso muito bem, né? Feno, palha, madeira, né? O feno, madeira, prata e ouro, não é isso? Essas pedras preciosas. Então o fogo vai passar e aí, meu filho, a pessoa só fez palha, some assim, 1 segundo, some tudo. Aí faz as contas lá, muito bem, você vai morar lá no canto, lá no final, na quina da Nova Jerusalém. Claro, salvação é salvação, não tem preço ser salvo. Então puxadinho, você no céu, acabou. Aí é que está o problema. Aí cria-se essa mentalidade e essa mentalidade é divulgada. Se galardão não fosse importante, não existiria galardão. Se existem galardões e eles estão escritos na Bíblia, explicados na Bíblia, vai fazer uma grande diferença. Imagine hoje, você morar lá no fim de Maine, ou você morar dentro de Washington, D.C., se relacionar com o presidente, ter acesso aos grandes e tal, tarará. Há diferença?
A e grande. Então, a mesma coisa no céu. De alguma forma, essas pessoas terão, digamos assim, regalias, né, ou direitos que outros não terão. Fala, meu querido professor. Deixa eu fazer umas contas aqui, apóstolo. Se for dedicado um espaço de 100 jardas, por 100 jardas para cada salvo, na cidade celeste, lá na Nova Jerusalém, 100 cúbios para cada um de 100 jardas, dá para 21 bilhões de salvos. Nossa. Eu vou repetir porque eu não sei se sua voz saiu aqui. Está lá o pastor Daniel Barcelos fazendo um cálculo, dizendo que se der aí 100 jardas quadradas, né, para cada salvo, cúbicas, na verdade, não quadradas, cúbicas, para cada salvo caberia aí 21 bilhões de salvos na Nova Jerusalém. Agora você imagina, é muita gente. Sobre essa questão do galardão, é melhor pensar bem, né? Porque se você for morar lá no cantinho, vai ficar a eternidade no cantinho e não pode mudar de lá. Exatamente, mas é exatamente isto. Então, o pastor Daniel está dizendo, tem que pensar bem nessa questão de galardão, não sei quem ouviu, porque uma vez que você for assigned, não é? Como é que fala em português? Designado para morar numa área da Jerusalém, meu filho, acabou, não tem mudança não. Não tem lista de espera. Ah, me põe aí na lista de espera para morar mais perto do trono. Não tem disso. Entendeu? Você vai passar a eternidade salvo, dando glória a Deus, maravilha, mas morando aonde você vai morar. Onde você foi designado para morar. Muito bem. Então, o que acontece? Olha bem, deixa eu voltar ao raciocínio aqui que eu dei uma desviada boa. Existe um livro no céu chamado de Memorial, e esse livro é um livro interessante, tá? A Bíblia diz que esse livro é escrito para os que temem ao Senhor e para os que se lembram ou se lembravam do seu nome. Aí diz assim o verso 17, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão. Essa palavra possessão é importante, porque no Novo Testamento, no Velho Testamento também, mas no Novo, isso estava muito bem definido. O que acontece? Tinha a ver com o jubileu, era mais ou menos o seguinte. Pastor Daniel, a igreja resolve vender esse prédio, vender essa parte aqui onde nós estamos. Preciso de dinheiro, quero vender isso aqui. Aí vende, faz um negócio com o irmão do lado e vende isso aqui por $300 mil. Tá? Mas eu tenho interesse de recuperar isso aqui de volta, eu quero que isso aqui volte para o meu domínio. Então é que ele é feito um contrato e guess what? Pode pesquisar depois, isso aqui eu não estou chutando para você não. Eu fiz meu homework. Aquilo era registrado num livro com 7 selos. Era escrito por dentro, o contrato, e era escrito por fora. Por que o livro tinha que ser escrito por dentro e por fora? Porque não podia abrir o selo. Tinha que ficar selado até o tempo certo de abrir aquele livro. Então tinha que escrever por fora para que ao pegar o livro, lembrando aos irmãos que livro naquela época era um rolo, e não livro de páginas como nós temos hoje. Então por fora também tinha que estar escrito para se saber, contrato entre Daniel Souza e Igreja Betesda e o Erli dos Santos. Pronto. Estava escrito por fora. Por dentro vinha o contrato de que daqui a 50 anos o Erli teria que apresentar para o pastor Daniel ou os seus descendentes, os representantes dessa instituição, o direito de resgatar de volta aquela propriedade. Aquilo acontecia a cada 50 anos. Então, a cada 50 anos, quem perdia suas propriedades tinha o direito de resgatar, escravos eram libertados e dívidas eram perdoadas, uma série de coisas acontecia a cada 50 anos. Mas não é que era um negócio desorganizado, então era uma coisa completamente... Não era que aquilo acontecia revelia, não. Tinha regras que tinham que ser cumpridas e essas regras eram todas registradas no templo. Tá? Agora aqui vai a parte interessante. Não era qualquer pessoa que podia abrir o livro, esse livro.
esse livro só podia ser aberto pelo tabelião autorizado pelo templo, o representante do templo, do sacerdócio, que podia abrir o livro. E, em segundo lugar, esse livro só podia ser aberto na presença dos representantes das partes. Então, se chegasse lá o pastor Daniel, todo animado, para pegar o prédio de volta e o Erli não aparecesse nenhum representante do Erli, então o negócio era transferido para uma outra data. O livro só podia ser aberto se as partes estivessem lá representando o negócio que havia sido feito. Ou seja, esse livro de memorial que nós encontramos aqui não é outra coisa senão basicamente o mesmo livro que João está vendo lá. Por exemplo, o meu nome, já vou te dar a palavra, o meu nome neste livro, ou o meu e o seu nome neste livro, nos garante o direito de sermos poupados da grande tribulação. Todo o capítulo 4 de Malaquias tem a ver com a grande tribulação, que também é chamada de grande e terrível dia do Senhor. Então, olha bem, Deus está dizendo o seguinte, está vindo um tempo aí tenebroso, terrível, mas eu estou escrevendo aqui, tem um memorial sendo escrito diante de mim para os que me amam. Os que tiverem o seu nome escrito nesse memorial, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Diga. Só curiosidade, lá em Israel nessa época havia tipo cartórios assim, como quem ficava com esses documentos? O templo. O templo. O que eles faziam, basicamente, porque as leituras eram feitas também nas sinagogas, né? No tempo de Jesus já tinha sinagoga, porque essa cultura da sinagoga, ela foi plantada durante o cativeiro, né? O templo foi destruído, todo mundo foi disperso, então eles começaram a desenvolver essa cultura das sinagogas. Quando eles voltaram do cativeiro, a cultura da sinagoga se manteve, que já era digamos assim, uma semente de Deus sendo lançada, preparando já para a era da igreja, ok? Então, o que acontece? Como o texto era lido, tinha que ser lido na sinagoga, agora estou me referindo ao texto sagrado, então eles faziam cópias e distribuíam nas sinagogas, tá? Mas aquilo que eles considerassem como original, e eu coloco original entre aspas, porque era tudo material orgânico, copiado à mão, então, querendo ou não, era cópia da cópia da cópia da cópia, mas feita com um rigor muito grande, tá? Mas aquilo tinha que ser levado, aquilo ficava estocado, guardado no templo, entendeu? E cópias eram feitas e levadas para a sinagoga para serem lidos na sinagoga, que na época de Jesus era da Septuaginta, no caso, a tradução grega do Velho Testamento, né? E basicamente isso. Mas o templo foi aquilo que eu expliquei no começo, o templo era central, onde tudo isso era administrado. Tudo isso era feito lá, ou a partir de lá, ok? Então, muito bem, o meu nome e o seu nome nesse livro nos dá o direito de sermos poupados da grande tribulação. É por isso que o livro é visto no capítulo 5 e os selos começam a ser abertos no capítulo 6, porque é quando de fato a tribulação começa. Capítulo 6 do livro do Apocalipse. Então aqui agora vem, primeiro, quando você vê que duas informações que nós temos que juntar agora. Primeiro é o fato de que esse princípio do livro do memorial, ou de tudo aquilo que era escrito, registrado como registro de possessão, que era selado com 7 selos e que não podia ser aberto a menos que as partes estivessem presentes, nos mostra o seguinte, pastor Daniel. O fato do primeiro selo ser aberto no capítulo 6 é sinal de que a igreja tem que estar já no céu. Os salvos, por isso que a ressurreição tem que acontecer no arrebatamento da igreja, que os pós-tribulacionistas querem jogar lá para o capítulo 20 do Apocalipse, porque eles interpretam mal aquele texto, eles querem jogar a ressurreição de mortos para lá. Se a ressurreição de mortos
acontecer só no capítulo 20 do Apocalipse, para que o suposto arrebatamento, que também não faz mais sentido de arrebatamento no capítulo 20, já que a tribulação já está acabando, arrebatamento para quê? Para ir para onde? Não faz sentido arrebatamento no capítulo 20 do Apocalipse. Então o que acontece? Se isso fosse acontecer só no capítulo 20, o primeiro selo desse livro só poderia ser tirado no capítulo 20. Porque as duas partes têm que estar no céu. A primeira parte é a parte divina, que é quem tem direito de possessão. Por isso que é só o Cordeiro pode abrir, porque ele tem direito de possessão. Ele veio e comprou, resgatou para si, pagou com o seu sangue. Então ele tem direito de possessão. Mas tem a outra parte, que é a outra parte do acordo. Quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus como seu Salvador, você está assinando o mesmo contrato. Você está entrando nesse contrato de possessão. Por isso que o ano do jubileu aparece na Bíblia de forma profética também como um simbolismo de salvação. O nosso ano do jubileu. Nós estamos vivendo o nosso ano do jubileu em Cristo Jesus. Quem está entendendo? O ano simbólico, profético do jubileu. Então nós fazemos parte desse contrato. Jesus não pode abrir esse contrato sem que haja um representante da possessão, o dono, que é ele, e os outros que assinaram o contrato, que é um contrato de sangue, que nós fizemos, é uma aliança. Diga aliança. Não existe aliança entre uma pessoa. Aliança só pode ser feita entre duas ou mais pessoas. Então, quando ele abre o primeiro selo, ele está abrindo aquele selo porque as partes estão ali representadas. Amém ou não? Amém. Ok. Tem a questão a respeito da trombeta. Eu vou pular isso aqui porque eu não quero... Ah, sim, não, eu vou ter que te falar isso aqui. Tem que te falar isso aqui porque nós vamos chegar nisso depois, lá na frente. Você sabe qual é o problema? Oi? Que página? Bom, na apostila nós lemos a página 29 e agora eu estou passando o conteúdo que não está na apostila. Tá? Ok. Veja bem. O pós-tribulacionismo, ele tem crescido mais do que o midi-tribulacionismo. Tem um pastor que eu, inclusive, admiro. Eu gosto de ouvi-lo. Mesmo que eu discorde dele em algumas coisas, eu gosto de ouvi-lo. Chama Irvin Baxter. Muito bom. Ele é pós-tribulacionista. E o argumento, não importa o quão bom seja o pós-tribulacionista, os dois argumentos fundamentais do pós-tribulacionista são esses dois que eu vou te dar aqui agora. Primeiro, a primeira ressurreição só acontece no capítulo 20 do Apocalipse. E esta é a primeira ressurreição. Número 2, a sétima trombeta, que seria a última, acontece já no final da grande tribulação. Então eles juntam 2 mais 2 que dá 4. Ora, Paulo disse que ao som da última trombeta os mortos serão ressuscitados, transformados, seremos todos transformados. E Paulo diz que nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Ora, a primeira ressurreição só acontece no capítulo 20 do Apocalipse. Então, voar lá. 2 mais 2 são 4. Jesus volta, ou aí Jesus arrebata a igreja no final da grande tribulação. Só que eles esquecem de 2 detalhes. Se desmontar esses 2 argumentos do pós-tribulacionista, você desmontou o pós-tribulacionismo. Fala, pastor Daniel. Você desmontou o pós-tribulacionismo. Tá? Então, em primeiro lugar, eu quero ler com você o texto de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre a última trombeta. Pastor, qual é o nome do livro depois do livro de obras? Memorial. 1 Coríntios 15. Bom, primeiro, deixa eu ler com você 14:8, para eu te dar um contexto. 1 Coríntios 14:8, depois nós vamos para 15:52.
Quem achou 14:8? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Esse é 14:8. Quer dizer, um capítulo antes do que nós vamos ler agora. Agora o 15... 15:51 em diante. By the way, seria muito bom depois vocês lerem com muito cuidado esse capítulo 15. Mas vamos à parte que nos interessa. Eis aqui vos digo um mistério. Diga comigo mistério. Por que é mistério? Se você tiver que explicar a palavra mistério, como é que você explica a palavra mistério? Da forma mais simples possível. Algo difícil de explicar, é algo difícil de ser entendido. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu vou desvendar para vocês algo. Algo que não é facilmente, não seria facilmente entendido. Então ele está dizendo, vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí o camarada pega esse texto, soma com a 7ª trombeta do Apocalipse. Só que tem alguns pequenos problemas. Primeiro probleminha. Paulo escreveu 1 Coríntios 40 anos antes do Apocalipse. Primeiro problema. Se Paulo estivesse falando da 7ª trombeta angelical do Apocalipse, o povo ia ficar 50 anos perdido sem saber do que Paulo estava falando. Só 50 anos depois, era disso que Paulo estava falando. Então aquele povo que recebeu a carta de Paulo ia ficar todo mundo boiando sem saber do que Paulo estava falando. Segundo problema, como é que você me recebe uma carta, porque nós estamos em 1 Coríntios, como é que você me recebe uma carta do apóstolo Paulo dizendo algo tão fundamental que você não tem a menor ideia do que é, porque o Apocalipse só vai ser escrito 40 anos depois, você não tem a menor ideia do que Paulo está dizendo e você não pergunta também. Paulo escreve a 2ª carta, não toca mais no assunto, acabou, ninguém mais fala do assunto. Responda para você mesmo, você acha isso plausível? Você acha isso plausível? Sim ou não? Porque quando nós olhamos hoje para essas cartas, que nós temos elas como inspiradas, e elas foram confirmadas como inspiradas, as pessoas que recebiam essas cartas na época estavam recebendo apenas uma carta. Apóstolo Paulo mandou uma carta para a igreja. Ok, vamos ler a carta. Então eles liam aquela carta, percebiam que tinha algo de Deus ali, guardavam aquela carta, copiavam, passavam para outra igreja. Aquilo foi ganhando momentum, né? Foi ganhando proporção. Até que não começaram a colecionar aquelas cartas, porque perceberam que tinha inspiração divina naquelas cartas. Mas quando aquelas cartas chegavam numa igreja, para uma pessoa ou para uma igreja, chegava como uma carta de suma importância e etc., mas uma carta. E aí essas pessoas de Corinto recebem essa carta, Paulo falando de uma suposta última trombeta, falando de algo tão importante que ninguém tem a menor ideia do que é e ninguém pergunta. Aí Paulo escreve 2 Coríntios de novo, nem toca, nem passa perto do assunto. Alguma coisa está errada nesse cenário, ou não? Claro que alguma coisa está errada nesse cenário. Qual é a explicação plausível para isto? Só tem duas. Primeiro, esse povo ficou na ignorância por 50 anos, até João escreveu o Apocalipse, e todo mundo fala, até que enfim, agora eu sei que trombeta era essa que Paulo estava falando. Ou Paulo estava falando de outra coisa.
que eles sabiam muito bem o que era. E essa segunda me parece mais racional, mais razoável. Do que Paulo estava falando então, irmãos? Ou, deixa eu colocar essa pergunta diferente. Abre em 1 Pedro, capítulo 1. Que é outro erro que as pessoas cometem, é imaginar ou não saber quem eram os membros dessas igrejas. Tá? 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Atos capítulo 2. Versículo 5, Atos 2, 5. Acontece o Pentecoste, o Espírito vem, aquela história toda. Aí verso 5 diz assim: e em Jerusalém estavam habitando o quê? Judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Aí eles começam a dar aqui as etnias, e correndo aquela voz, juntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um, olha bem, eram todos judeus, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eram todos judeus, mas de etnias completamente diferentes. Falar em sua própria língua. Estavam, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo um ao outro, pois que e tal, não são galileus todos estes homens que estão falando? Inclusive, eles regionalizam os discípulos. Eles poderiam falar, não são todos judeus, não são todos israelitas, não são todos galileus. Eles regionalizam porque eles estão falando com uma mente particionada. Eles têm uma mente étnica. São judeus, mas são todos étnicos. Estão vindo de regiões diferentes. Mas ouvimos falar na língua em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, ou seja, parte deles são os mesmos para quem Pedro está escrevendo. Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. 13 ou 15 etnias diferentes, sendo que eram todos judeus. Ok, quem eram esses judeus? Quem eram eles? Oi? Exatamente. Porque nós temos registro da tribo de Judá voltando do cativeiro babilônico, mas nós não temos registro das 10 tribos voltando do cativeiro assírio. Eles foram levados cativos para a Síria e nunca voltaram. Eles se espalharam por toda... Aqui são citadas 15 etnias. Pedro cita 5 ou 6. Basicamente as mesmas. Ou seja, é por isso que o problema de Paulo, por onde ele passava para plantar igreja, o problema de Paulo era com os judeus. Eram os judeus que botavam ele para correr, eram os judeus que tentavam matá-lo, eram os judeus que incitavam a justiça da cidade, os magistrados da cidade contra Paulo. Era sempre os judeus. Eram os judeus que se filtravam na igreja para tentar dividir a igreja, eram os judeus que combatiam a mensagem da graça, sempre os judeus. Então você lê Gálatas, por exemplo, boa parte de Gálatas
fala sobre a graça, mas boa parte de Gálatas é Paulo se debatendo, lamentando os problemas que ele tinha com os judeus. Mesma coisa em Coríntios, mesma coisa em Tessalonicenses, mesma coisa em Filipenses. Estão entendendo? Ou seja, é muito bom não esquecer que a maior parte da membresia dessas igrejas era de judeus. Pouca gente sabe disso, porque aí eles não vão entender algo que eu vou te explicar agora. Por que que Paulo fala de uma suposta última trombeta? Ninguém pergunta para Paulo que trombeta é essa, sendo que o Apocalipse só vai ser escrito 40 anos depois. Porque eles sabiam que trombeta era essa. Existe uma festa em Israel chamada de Festa das Trombetas. Que coincidência! É uma festa chamada de Festa das Trombetas. E quer saber? É a festa que vem na sequência do Pentecostes. Páscoa, pães asmos, Páscoa, primícia, pães asmos, Pentecostes e trombetas. Ora, Jesus cumpriu ao pé da letra a Páscoa, ao pé da letra a primícia, ao pé da letra os pães asmos, cumpriu ao pé da letra o Pentecostes. O que está faltando na sequência? A tombreta. Gente, não precisa ser cientista de foguete para perceber que Jesus está seguindo o calendário judaico. Faz sentido ele cumprir as 4 primeiras e agora abandonar a outra e tomar um outro rumo completamente diferente? Não faz nenhum sentido. Portanto, o próximo acontecimento no calendário de Deus é o arrebatamento da igreja. É o próximo acontecimento. Lógico. Por quê? Porque na sequência do calendário judaico, o próximo acontecimento é a festa das trombetas. Por isso que Paulo diz, ao som da última trombeta, todos seremos transformados. Agora, você vai estudar a festa das trombetas, você vai descobrir algumas coisas interessantes, pelo menos. Por exemplo, tinha 4 toques de trombetas na festa. A primeira chamava tequia, T-E-K-I-A-H, tequia, que era o símbolo, o chamado para a coroação do rei. E o toque era um chamado à reflexão. Então, toda festa de trombeta havia essa cerimônia, na época da monarquia pelo menos, havia essa cerimônia quando o povo renovava a sua aliança de fidelidade com o rei. Aí tinha o segundo toque, a segunda trombeta, chamada de Shevarim, S-H-E-V-A-R-I-M. Simboliza o choro do coração buscando mudança. Aí tinha a terceira trombeta, chamada de Teruah, T-E-R-U-A-H. Olha bem, significa despertamento do sono espiritual. Aí tinha a última trombeta. Olha que coincidência. A última trombeta, chamada de tequia, o mesmo tequia da primeira, Hagedollah. Tequia, H-A-H-A, Gedollah, G-E-D-O-L-A-H. Tequia Hagedollah. Essa era a última trombeta, que era o último e mais longo dos sonidos. Agora escuta bem. Quando se tocava a última trombeta da festa das trombetas, por isso que Paulo não tinha que explicar. Paulo, você falou de uma última trombeta, não tem a menor ideia do que você está falando. Ah, não, espera 50 anos, 40 anos, que vocês vão entender. Não, eles não tinham que perguntar, porque eles sabiam do que Paulo estava falando. Paulo não tinha que explicar, porque Paulo sabia que eles sabiam do que ele estava falando. Estão entendendo? Aí o que acontece? As pessoas ignoram os bastidores da Bíblia e querem entender a Bíblia ou fazer a Bíblia se encaixar na nossa mentalidade ocidental. Não vai funcionar.
Então surgem essas teses absurdas de mid, pós-tribulacionismo, ou seja lá o que for, amilenismo e tanta coisa, pós-milenismo, porque as pessoas querem eliminar da equação o contexto judaico. Então tem coisa que não está explicado na Bíblia, porque não precisava explicar para o povo daquela época. Para nós precisa, para eles não precisava. É como a gente falar algumas coisas entre nós e está claríssimo, mas se um estrangeiro for assistir o vídeo, fala, o que ele está falando? Mas se citar para a gente, está tranquilo. Esses dias eu estava revendo a história do descobrimento do Brasil e vendo aquela historinha dos espelhos, né? Os espelhinhos que eles trocavam, davam para os índios. Muito engraçado, traziam os espelhinhos e eles amavam espelhinhos. E eles trocavam espelhinhos por pepitas de ouro, qualquer coisa eles trocavam. E os portugueses, que não são bobos nem nada, descobriram isso e toda vez que eles vinham numa viagem para o Brasil, traziam pilhas de espelhinhos. E aí chegavam, faziam amizade com os índios, perguntavam se eles queriam trocar algumas coisas, mas de olho Aí via pedras preciosas, via coisas que os índios achavam e trocava tudo com os índios. Às vezes comida, carne, caça e tal. E assim foram levando os índios no bico com espelhinhos. Então a gente cita uma coisa dessa, para nós é tranquilo, faz parte da nossa história. Um estrangeiro ouve isso e acha aquilo estranho. Vocês estão entendendo? Paulo estava falando de algo que eles sabiam muito bem. A segunda coisa, nesse contexto da trombeta, são as duas trombetas de Números 10, 2. Pode perguntar, pastor. O que significava o quarto toque? O quarto toque significava o último e mais longo. Ah, é verdade, eu não falei. O último e mais longo e significava uma profunda meditação de arrependimento e de renovação espiritual. Porque como é que terminava a festa? A festa terminava com o povo. Primeiro começava com uma grande celebração. O curioso da festa das trombetas era isso. Ela começava com uma grande celebração e terminava com uma grande reflexão para uma renovação espiritual. Por quê? Porque a festa das trombetas já anunciava o Yom Kippur. Porque a festa seguinte a ser celebrada seria o Yom Kippur. E o Yom Kippur é julgamento. Então eles encerravam a festa das trombetas com essa profunda meditação e com esse clima de renovação espiritual, porque eles já estavam engrenando para a festa seguinte, que era a festa do Yom Kippur, do julgamento. Então, quando Paulo fala da última trombeta, todo mundo sabia. E dentro desse contexto das trombetas, das festas, da festa das trombetas, dentro do mesmo contexto, Números 10, 2 apresenta duas trombetas de prata. E tinha dois toques diferentes. Um para a primeira, o outro para a última. Quando a primeira era tocada, o povo era reunido. Quando a segunda era tocada, ou quando a última era tocada, o povo partia. Alô? Duas trombetas de prata. Como é que fazia para reunir um arraial com 1.200.000 pessoas? Não tinha iPhone, não dava para mandar text message, não tinha rádio, para sinal de rádio, nada. Nada. Como é que fazia então na hora de ir embora? Tinha que ir embora, levantar o acampamento. Tinha duas trombetas. Tocava a primeira. Tinha um toque da trombeta. Aquele toque todo mundo já sabia. Opa, está na hora de partir. Então aquele primeiro toque era para todo mundo se aprontar e se arrumar. Se reunir. Aí vinha o segundo toque, que era o último, a última trombeta. Quando dava a última trombeta, o que acontecia? O povo partia. Porque a nuvem ia se mover, Moisés ia se mover com a nuvem, e quem não tivesse pronto ficava. Gente, pelo amor de Deus, está muito claro. Então por isso que Paulo fala do assunto, só passa de raspão. Ah, by the way, vai ser no toque da última trombeta, todos nós seremos transformados, já muda de assunto lá na frente.
Todo mundo fica tranquilo, ninguém pergunta por quê, porque todo mundo sabe por quê. Nenhum pós-tribulacionista consegue explicar por que tem um gap de 40 anos entre 1 Coríntios e Apocalipse, sem que ninguém nunca desse uma única palavra a respeito dessa trombeta. A justificativa é lógica. Paulo e João não estão falando das mesmas coisas. Tá? E a segunda e última coisa, para nós movermos aqui no nosso livro, é que, eu já expliquei para vocês, vou só passar de raspão, portanto, porque eu falei que se desmontar as duas teses dos pós-tribulacionistas, você destruiu o pós-tribulacionismo. A primeira é a trombeta. A segunda coisa é a ressurreição. Que eles não levam em conta a colheita, as fases da colheita. Apocalipse 20, eu acho que é 25, né? Checa para mim aí. Capítulo 20, versículo 5, ou não, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Lê para mim, pastor Daniel. Mas os outros mortos que não reviveram até os 1000 anos que se completassem, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Então pronto. Aí é a mesma coisa, a pessoa quer entender isso com a mente ocidental, a primeira ressurreição, então a pessoa fica confusa. Então, pera um pouquinho, então a igreja não pode ser arrebatada antes da grande tribulação? Porque Paulo diz que nós não precederemos os que dormem, aí fica aquela confusão. O problema é que o que é primeira nesse contexto bíblico? Jesus comparou a colheita de almas com o quê? Com a colheita de Israel. Vede os campos como estão brancos, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Pronto, foi o próprio Jesus, não ponha a culpa em mim, o próprio Jesus que comparou a colheita de almas com a colheita de Israel. Olha, os campos estão brancos. E para os campos estarem brancos, tinha que ser ou cevada ou trigo. O que é melhor ainda para entender o processo da colheita. Porque a primeira colheita em Israel era cevada. A segunda colheita, o trigo. O problema é que cada uma acontecia em 4 etapas. Então o fato da cevada ser colhida em 4 etapas não fazia dela 4 colheitas. Estão entendendo? Quem está entendendo? Ela era colhida em 4 fases, mas continuava sendo uma colheita. Então é mais ou menos o seguinte: a 4ª fase da primeira colheita era os 4 cantos, chamado 4 cantos. A primeira fase era a primícia. Segunda fase, a colheita geral, feita em 49 dias. Depois vinha o Pentecostes, 50. A segunda fase, a terceira fase eram as respigas. O que caía no chão, os estrangeiros podiam pegar. E a 4ª fase da colheita eram os cantos, que era deixado para os pobres. Aí imagine que eu estou escrevendo, estou contando essa história, e já está no final do livro de Ruth, já no final, na 4ª fase da colheita, está os pobres colhendo os 4 cantos. Aí eu estou contando a história da Elaine. Eu peguei a Elaine colhendo cevada nos 4 cantos, lá na cidade tal, blá, blá, blá. By the way, essa é a primeira colheita. Aí quem ler aquilo ali sem ter a mente judaica, vai entender o quê? Vai colocar o início da fase da colheita cronologicamente no lugar errado. Porque ele não entende que para a mente judaica, embora sejam 4 fases diferentes, ainda é a primeira colheita. Fácil ou difícil entender isso? Fácil ou difícil? Sejam sinceros. Hã? Porque senão nós criamos um outro problema. Se a primeira ressurreição está em Apocalipse 25, o que eu faço com aquela ressurreição de Mateus 27, 52?
Então nós vamos ter que admitir a primeira contradição da Bíblia. Já tem uma ressurreição lá, fala, professor. E a própria ressurreição de Cristo. Você sabe por que a ressurreição de... Sabe por que Cristo é primícia, by the way? Sabe por que Cristo é a primícia dos que dormem? Lázaro ressuscitou primeiro que Cristo, não foi? Tabita ressuscitou primeiro... aliás, não Tabita foi com Pedro, né? O filho da viúva de Naim ressuscitou primeiro, a filha do centurião ressuscitou primeiro e por aí vai. Então por que Jesus é a primícia dos que dormem? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Essa é a razão do porquê todos os teólogos acreditam que os ressurretos de Mateus 27:52 ressuscitaram com o corpo glorificado. Não faz sentido Jesus sair do túmulo com o corpo glorificado e todos aqueles que a Bíblia diz saírem também para morrer daí a 2, 3 anos. A Bíblia não registra eles morrendo, a Bíblia não registra eles vivendo na cidade, a Bíblia mostra eles aparecendo a muitos. Eles aparecendo a muitos. Estão entendendo? Fala, Daniel. Se Jesus Cristo faz parte da primeira ressurreição e a primeira ressurreição for só depois de Apocalipse 20, temos um problema insolúvel. Porque afinal de contas ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou e não sozinho, que é o maior problema dos pós-tribulacionistas. Porque se Jesus tivesse ressuscitado sozinho, eles teriam o seguinte argumento. Não, mas Jesus é Jesus. Ele tinha que ressuscitar para poder fechar a conta, né? O problema é que ele não ressuscitou só. Ele ressuscitou com um grupo de gente. Olha aí, olha na sua Bíblia aí. Ele ressuscitou com um grupão de gente. Então, se eu pegar a expressão de Apocalipse 25 ao pé da letra com a mente ocidental, eu crio um problema cronológico insolúvel. Qual é o único jeito de explicar? É através da colheita, das fases da colheita. Ou seja, a primeira colheita, a primeira ressurreição, que é a colheita de almas, na verdade, ela se encerra em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, mas ela já começou há 2000 anos atrás. Ou seja, nós tivemos a primeira fase, que é a primícia. Jesus não podia ressuscitar sozinho por causa das primícias, ele tinha que chegar lá no céu com alguma coisa. Então ele ressuscitou e levou um grupo com ele, primeira fase. A segunda fase vai acontecer a qualquer momento, ao soar da última trombeta. Porque o próximo evento no calendário divino é a festa das trombetas. Então, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E nós, os vivos, somos transformados, somos todo mundo levado para as nuvens. Pronto, segunda fase da primeira ressurreição está fechada. A terceira fase, que a Bíblia é tão fantástica que até isso faz sentido. Porque as respigas, que é o que caía no chão, era dos estrangeiros. Aí essa terceira fase vai acontecer na metade da grande tribulação, porque os degolados são vistos no céu. E eles ressuscitam. Na metade da grande tribulação. Pronto, todos aqueles que morreram, descobriram que fizeram, como diz o outro, caquinha, e que perderam o arrebatamento da igreja, e que agora vão passar pela grande tribulação, eles vão morrer, mas não vão negar a Cristo. E quer ver crente macho, vai ser na grande tribulação aqui, viu? Mas vai ter crente macho. A hora que o camarada descobrir que ele fez bobagem, que o negócio era realmente verdadeiro e que ele ficou para trás, meu filho, pode cortar a cabeça dele que ele não vai negar. Acabou. Pelo contrário, ele vai pedir para matar ele, que ele quer ir encontrar com os que já foram. Então, para a gente dar pausa para o nosso lanche. Aí, ressuscita esse. Pronto, fica faltando o quê? A quarta fase da primeira ainda, que essa ainda é a primeira. Aí sim, essa acontece no fim da grande tribulação, porque os 4 cantos era dos judeus, era dos pobres de Israel. Os pobres. Por isso que, quando a Bíblia fala do remanescente de Israel, você sabe como que a Bíblia chama eles? Povozinho de Israel, bichinho de Jacó. A Bíblia é como se a Bíblia tivesse literalmente perguntando, quer que desenha? É literalmente isto. Então esse remanescente, eles são a
quarta fase da primeira ressurreição, da primeira colheita. Eles são resgatados no final. Pronto, não tem complicação. Você adiciona a cultura judaica na equação que tudo faz sentido. Então a segunda ressurreição é a dos mortos ante o trono branco. Pronto, aí a segunda ressurreição, essa é a primeira, a segunda ressurreição acontece numa fase única e acontece no final do milênio e eles são ressuscitados para o julgamento final. Por isso que Daniel fala de duas ressurreições, que é o que gera o pós-milenismo. O pós-milenista coloca todas as ressurreições no final do milênio. Por quê? Porque Daniel cita as duas no mesmo versículo e eles não entendem isso que eu estou te explicando. Amém, gente? Só mais uma perguntinha aqui. Pergunta, pastor. Eu vou chegar perto para ver se a sua voz sai aqui. Nunca me ocorreu perguntar onde que está aquele pessoal que ressuscitou com Jesus lá, quando ele ressuscitou. Eles ressuscitaram com o corpo glorificado. Eles não vão ressuscitar de novo. Não. Então, Já ressuscitaram. Agora eles vêm com o Senhor para o arrebatamento. Porque os mortos vão ressuscitar em Uei e ele vai arrebatar os vivos, então esses que ressuscitaram vêm com ele para o arrebatamento. Porque aqui vem outra questão também. É que a recompensa ou o reino, que é outro problema que os pós-tribulacionistas não sabem resolver, é que não existe promessa de reino na Bíblia sem corpo. Você precisa do seu corpo para ter direito a reino. Esse é outro segredo bíblico. Por isso que Jesus teve que ressuscitar com o corpo pleno. É glorificado, ele volta para o estado divino que ele sempre teve, mas com corpo. Como é que eu sei? Porque tocaram nele, ele comeu peixe, ele comeu mel, né? Acho que peixe e mel, e as pessoas tocavam nele. E era um corpo, só que é um corpo de glória, um corpo glorificado, que tem poder sobre a matéria. Está entendendo? É por isso que os que estão mortos e ainda não ressuscitaram, eles estão num outro compartimento da eternidade, chamado paraíso. Então, todo aquele povo que João vê já no templo celestial, em posição de reino, porque os 24 anciãos têm coroas, eles têm que ter ressuscitado para ter direito àquilo. Faz sentido o que eu estou explicando para vocês? Porque se eles não ressuscitarem, eles não têm direito a reino, não têm direito a reinar. Por isso que nós não podemos preceder os que dormem. Eles têm que ressuscitar para quando chegar lá todo mundo ter o mesmo direito. Chegar todo mundo junto. Dá um glória a Deus aí. aqui é porque eu sabia da ressurreição lá de Mateus 28, 57, mas não lembrava que esses camaradas já têm um corpo glorificado. E aí eles já estão na frente da gente. Já estão. Com certeza. Ressuscitar de novo. Não vão ressuscitar de novo. Existe até uma teoria, já que nós estamos nessa lebre, me dá mais 2 minutos? Existe uma teoria, porque, por exemplo, nós temos os 2 ramos de oliveira, né, que atendem diante de Deus. Né? E aí vem algumas especulações, né, de quem seriam esses 2 ramos de oliveira. Aí um diz que é Moisés, outro diz que é Elias, outro diz que é Enoque, outro diz que é Elias, etc. Muito bem. Mas o problema é que João Batista ocupa um lugar de honra lá. Ele é chamado de amigo do noivo. João Batista ocupa um lugar de honra. Então, no meu ponto... Na verdade, existe uma teoria de que esses ressuscitados foram seletos, né? Não ressuscitou a revelia qualquer um. Deus ressuscitou pessoas com quem ele tinha um propósito específico, certamente. Né? Foi uma ressurreição selecionada. Por quê? Porque para Deus não quebrar princípio... Por exemplo, se João ocupa um lugar de honra hoje no templo celestial, assim como os 2 raminhos de oliveira que estão lá, eles precisam de corpo glorificado para isso. Então Deus teve que ressuscitar algumas pessoas para que essas pessoas pudessem, ahead of time, ocupar esse lugar de honra para compor o contexto das profecias. Estão entendendo? Porque Deus não pode falhar na sua própria palavra. Por isso que essas pessoas que ressuscitaram, elas apareceram a muitos. By the way, a palavra ali apareceram é a mesma palavra usada para Jesus quando ele aparecia para os discípulos. Apareceram a muitos e depois foram embora. Elas tinham que ir embora, elas podiam ficar por aí. Assombrando o povo.
Bom, se tiver pergunta, guarda para depois do intervalo, nós voltamos no assunto. Vamos lá para o nosso cafezão.